vamos começar mais um episódio de Espaço Aberto. E hoje nós vamos falar sobre casas com propósito. Você que está procurando o lar ideal para morar. Qual que é a diferença de casa para lar? O que você deve analisar e ver na hora de escolher a casa para sua família? Eu trago uma especialista aqui comigo para falar sobre isso hoje. Então não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e fique aqui com a gente para acompanhar essa conversa boa. Para conversar com a gente hoje, trouxe uma especialista que é ela que vai encontrar a casa ideal para vocês. Fabiana Fecke. Isso? Isso mesmo. Bem-vinda, Fabi. Obrigada pelo convite. Muito bom ter tu aqui no Espaço Aberto. Fazia tempo que eu já te sondava ali, pelo teu diferencial, pela tua personalidade ali dentro da corretagem, né? Sim. E a gente gosta de trazer pessoas assim, com um propósito, com uma visão de mercado diferenciada. Para o pessoal de casa te conhecer um pouquinho, conta pra gente um pouco da tua história, como que tu entrou no mercado imobiliário e como tu encontrou, né, o teu propósito dentro do mercado. Legal. Eu sempre trabalhei desde muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos, né? E eu sempre trabalhei com vendas, com atendimento ao cliente. E quando eu tinha 20 anos, eu fui morar na Austrália. E eu já tinha feito 2 faculdades aqui, mas eu não tinha finalizado, inclusive, as faculdades. Fiz relações públicas, faltava meio ano para me formar, eu decidi morar na Austrália. Achei que eu ia passar 6 meses, acabei ficando 7 anos na Austrália. E daí decidi que as faculdades aqui que eu estava fazendo já não faziam tanto sentido. Lá eu fiz uma formação em Pilates, me tornei professora de Pilates. Tive um estúdio lá na Austrália. Vim para o Brasil como professora de Pilates também. Dava aula num estúdio da Praia Brava. E depois eu decidi empreender. Eu criei uma marca de roupas e acessórios para Pilates, meio antiderrapante. E era uma marca de bastante sucesso, tava dando super certo, mas aí veio a pandemia. Eu acho que ninguém estava preparado para a pandemia, né? Eu digo que a empresa faliu, mas na verdade é porque as empresas elas vão à falência porque a gente não espera o pior acontecer, isso. né? A maior parte das pessoas não espera uma pandemia mundial. E eu realmente não estava preparada para aquilo, né, que aconteceu. E aí eu tive que desistir, então, da marca naquele momento. E foi um momento, assim, de bastante introspecção. Tive que entrar para dentro, pensar o que então eu faria, o que eu gostava de fazer. E definitivamente eu queria continuar vendendo, né? Eu queria continuar atendendo as pessoas, tendo esse contato com as pessoas que eu tenho. E morando em Balneário Camboriú, eu vi uma oportunidade, assim, realmente, né? De morava aqui, de trabalhar no época, mercado imobiliário. Já morava aqui, morava em Balneário Camboriú. Então, eu vi essa oportunidade, né? De entrar no mercado imobiliário. Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam como corretores e que estavam se saindo muito bem no mercado. Também fizeram uma transição de carreira, como eu fiz. E aí, então, há 4 anos atrás, até bem recente, né? Tem pessoas que acham que eu já estou no mercado imobiliário há mais tempo, mas são só 4 anos. E decidi, então, fazer essa mudança, percorrer esse novo caminho. E legal que a tua trajetória, um pouco da tua trajetória, já dá para ver bem o teu perfil influente, né? E de movimento. Normalmente, a pessoa que é influente e gosta de comunicação, ela tá sempre nesse movimento, né? Sim. De mudanças, procura de coisas novas. Exato. E quando tu entrou na corretagem, assim, o que te fez focar ali em casas? Não ser um generalista, né? Como muitos corretores. Eu escolhi a imobiliária que eu queria trabalhar. E aí, eu entrei em contato com essa imobiliária, que ficava na Praia Brava, porque eu morava ali pertinho. E aí, eu entrei em contato com eles, fui conversar com o gestor. E chegando lá, o gestor perguntou: tu quer vender apartamento pronto? Tu acha que tu se identifica mais com planta para trabalhar com as construtoras? E eu falei para ele: eu quero vender casa. E ele disse: não, mas, gente, não conheço ninguém. Há 4 anos atrás, ele falou: eu não conheço ninguém que vende casa.
E é um mercado difícil, nós não temos casas na nossa pauta. Então, eu acho que vai ser bastante desafiador. E aí, eu falei pra ele, maravilha, adoro desafios. Uau, que legal. E eu definitivamente quero as casas. Eu sou filha de arquiteta, eu já contei, né? Quem me acompanha sabe. Eu sou filha de arquiteta. A minha mãe, ela fazia muitas casas, né? Projetava muitas casas. Ela era mais do residencial, não tanto do comercial. E eu acompanhava o trabalho dela, brincava no escritório dela, via ela fazer as maquetes, eu ia junto nas casas. Então, essa minha paixão por casas já vem, né, da profissão da minha mãe, que eu admiro muito, inclusive, que atua, né, arquitetura. Até pensei lá atrás em fazer arquitetura. Hoje em dia agradeço a minha mãe, porque ela falou, não, tu não tem paciência para desenhar, na época não tinha o computador, e eu acabei não fazendo, mas eu já agradeço, porque eu sou uma pessoa realizada, né, fazendo o que eu faço. Mas então eu tava bem determinada que eu queria as casas. Ele falou, não, então tá, então tu vai ter que colocar as casas para dentro da pauta. Como tu vai fazer isso, eu não sei. E esse escritório ficava logo acima do Porto Riviera, o condomínio de casas mais sofisticado que a gente tem aqui da região, né? E eu chegava lá todos os dias, olhava aquelas casas e pensava, alguém vende essas casas? Então, eu dei um jeito, fiz a captação de algumas casas ali, em alguns outros condomínios. Em 2 meses, eu acho que já tinha umas 20 casas na pauta, né? Eu descobri o caminho da captação, sempre tive muita facilidade com captação. E aí, coloquei as casas ali dentro da pauta. E caiu um lead para mim, que foi o meu primeiro lead. E aí, esse lead eu já transformei na minha primeira venda de casa. Olha que legal. Foi incrível. E eu sempre acreditei muito no poder da visualização e das palavras, né? Então, eu chegava no escritório, eu olhava aquelas casas do Riviera e eu já mentalizava, vou vender uma casa aqui, vou vender uma casa aqui. E a primeira casa que eu vendi foi uma casa no Porto Riviera. No Porto Riviera? No Porto Riviera. Que legal. Teve bastante significado. Que bacana. E aí, tu foca em terreno também ou casa pronta? Terrenos também. Os terrenos dentro dos também. condomínios, né? Porque hoje a minha área de expertise mesmo são os condomínios fechados. Eu até trabalho casas de rua, mas daí tem que ser um imóvel bem específico, uma casa bonita, uma precificação correta também, Que né? entra Algo que dentro do seja perfil. atrativo e que fique no perfil. Isso, no perfil dos teus Do clientes alto padrão. ali. Exatamente, do alto padrão. Exatamente. Então, eu trabalho também bastante os terrenos dos condomínios, sim. E dentro dessa tua lida com os clientes, né? Porque tu entrou no mercado imobiliário, né? E aí tu vai vender casas. Tu vai ainda aprender como lidar com os clientes e escolher de casa. Porque eu não sei se na corretagem é assim, mas na arquitetura é assim, né? O marido quer uma coisa, a esposa quer outra. Geralmente é assim, né? Geralmente é assim. Geralmente E tu é tem que encontrar o meio termo que agrada os dois. Sim. Na verdade, eu sempre falo que na corretagem tu precisa ser muitas coisas, né? Então, tu precisa ser uma boa ouvinte, uma boa intérprete, né? Precisa interpretar muito bem aquilo que a pessoa está pedindo. A maior falha dos corretores hoje em dia é entregar aquilo que a pessoa não pede. Aquilo que ele quer vender. Né? Isso. Então, eu tenho realmente uma escuta muito ativa, eu busco me conectar com os meus clientes, eu me transformo em amiga da maior parte dos meus clientes também, né? Gosto de ter esse relacionamento mais próximo. E então, a gente precisa realmente entender, né? O que essa família precisa, o que essa família busca, o que essa família já teve que não quer ter novamente. O saber os nãos também é importante. Saber os nãos, não só o sim. Exatamente. Então, precisa escutar. E às vezes, né, o marido chega, por mim eu ficava lá no apartamento, mas a mulher quer a casa, então nós vamos comprar a casa. Ou até ambos chegam pra mim e falam, não, até a gente tá confortável no nosso apartamento, mas tem as crianças. Pelas crianças, nós vamos pra uma casa. Porque os filhos, hoje em dia, eles são o maior motivo, né, dos meus clientes buscarem a casa. A casa. Então, a gente tá falando sempre em casas de 2, 3 quartos, 4 quartos. Hoje em dia, 2 quartos não atende ninguém, porque as famílias estão vindo com
2, 3, 4 filhos. Tá aumentando? Tu disse que tá aumentando a família? Tá. Eu sinto que os meus clientes, eles estão vindo com bastante Olha, filhos. Porque a gente escuta muito, né? Dizer que... Que os casais hoje em dia estão enxugando, né? Estão ficando com um filho só, às vezes até com nenhum. Isso. Mas daí não é o meu cliente, geralmente, né? Então, essa família que não tem o filho, às vezes não tem a necessidade da casa, do jardim. Os meus clientes, eles têm esse perfil de ter mais filhos. Às vezes já tem 2, estão grávidos do terceiro. E aí precisam, né, fazer esse upgrade de espaço. E não é só pelo espaço. Hoje em dia, as pessoas estão buscando qualidade de vida. Isso. E não se consegue a mesma qualidade de vida que se consegue numa casa dentro de um apartamento. E olhe lá ainda, né? Porque tem casas cada vez menores, né? Em alguns condomínios os terrenos eles são menores, né? São condomínios mais enxutos, os lotes são menores, acaba não se tendo muito jardim. Essa, inclusive, é uma dificuldade daí para vender algumas casas. Porque a pessoa que sai do apartamento, ela tá buscando por gramado, espaço verde, externo, piscina, né? Então, aquele ambiente grande para as crianças correrem, para receber os amigos. E algumas casas não oferecem isso, e os meus clientes sempre falam. Na verdade, é um apartamento fora de um prédio. Se não tem jardim, não faz sentido. E eu concordo, né? As pessoas, elas querem tirar o sapato e botar o pé na grama. Elas querem esse contato com a natureza. E o legal dos condomínios é que a maior parte dos condomínios são um pouco mais afastados do centro. Então, tu tens a natureza ao redor, os morros, né? Aquela visão verde. E as pessoas estão buscando isso. Estão buscando o sair do trabalho e da cidade, chegar em casa, respirar, desconectar e aproveitar, assim, essa liberdade que se tem dentro de uma casa. Eu falo sempre que a arquitetura ela tem que estar diretamente ligada com a natureza. Sim. Porque é onde o ser humano descarrega e relaxa, é na natureza. Tu vê uma pessoa falando, vou relaxar, vou para uma fábrica, vou para uma indústria, não. Vou para a praia, eu vou para o campo. Exato. Né? Eu vou esquiar, vou na neve. Então, sempre o lazer do ser humano, o descanso, tá ligado ali à natureza. Exato. Então, a arquitetura, ela tem que ter essa ligação com a natureza, seja de ter um terreno ou de ter umas aberturas grandes, que dê, né, para a natureza. E o ser humano tá buscando muito isso, de... o lar ser algo para se desligar. Ser algo que realmente é o refúgio. Exato. E a gente vê muito hoje nas casas essa questão da arquitetura mais conectada com a natureza. A gente está vendo cada vez mais os elementos naturais nos projetos. A gente tem a madeira natural, que já não estava se usando tanto. O piso de madeira, que traz também aquele acolhimento, aquele aconchego, uma sensação térmica também mais gostosa. A pedra natural. Eu sou fã de pedra natural, tanto no externo, na fachada externa, quanto no interior. A gente está vendo muita pedra natural. Até dentro das suítes a gente vê parede de pedra, né? Sim. E bastante uso também de água dentro da casa, né? Cascata. E o verde. Essa questão do verde também. Que a gente fala, né, bastante do design biofílico, dos projetos biofílicos, né? Onde tu traz a natureza e integra ao teu projeto, e tem bastante verde. Então, paredões naturais, assim, de planta. Eu tenho uma casa que tem jabuticabeira dentro do living. Nossa! O living tem um pé direito altíssimo, de... acho que uns 7 metros de altura. E essa jabuticabeira tá ficando gigante dentro da casa, tá ficando linda. E isso chama muito a atenção, né, dos clientes hoje em dia. Porque eles querem isso. Eles querem chegar em casa e sentir que eles pertencem àquele lugar. E que traz paz. Então, se tu tem ainda o verde dentro de casa, até o ar é mais gostoso de respirar. E é como se tu mudasse de cidade, né? Tu sai da bagunça, do burburinho do centro, do trabalho,
para te chegar em casa num condomínio fechado, muito mais silencioso que uma rua. E às vezes tu não precisa ir muito longe. Sim. Porque tem condomínios, por exemplo, que nem o Aras Rio do Ouro, que é um dos condomínios que eu sempre atuei muito, que fica no bairro Ariribá, em Balneário. Eu sempre digo que fica uma dúvida se é Balneário ou Praia Brava. Porque tu sai da Praia Brava, daquela muvuca que às vezes a gente tem no verão, ou tu sai ali de Balneário e 5 minutos tu chegou no Aras, né? Isso. Então, tu não precisa ir muito longe para Pra já quê? estar no meio dessa natureza e desse verde. Tá se falando cada vez mais, né? Esse movimento, assim, do wellness, do quiet living, do quiet luxury, né? Então, são termos, assim, que são, hoje em dia, muito usados, né? Que a gente fala que é o hype. Se fala bastante sobre isso. E eu vejo realmente que o luxo, ele tá se transformando. Se transformando. O luxo antes era tu ter muitas coisas douradas dentro de casa. Os materiais caros. Materiais caríssimos, personalizados. muita pedra, assim, aquele Muita coisa requinte. assinada. E as casas, elas estavam ficando frias, inclusive, né? Algumas casas, tu entra em algumas casas e elas têm aquela sensação de que não é lar. De que muitas vezes parece até um consultório. Uma né? amostra, né? Exatamente. Uma casa cor. Ou aquela casa que ela é toda tão fria e tão assim, certinha, que tu fica pensando, gente, se tiver criança, vai sujar tudo. Não vai Será dar que eu posso sentar aqui? Exatamente. Então, o luxo, ele tá agora começando a mudar, né? O luxo é isso que a gente estava falando. Qualidade de vida. É a qualidade de vida. Tempo. É o desacelerar. É aquilo que é natural. É aquilo que te abraça. E tá começando a ser menos sobre status também, né? Porque às vezes as pessoas queriam uma casa linda, chique, enfim, para mostrar que tinham. Isso. Hoje em dia as pessoas não estão querendo nem receber muito. Em casa, né? Estão querendo ficar na concha, ficar ali com a família, se retirar um pouco mais. Turbilhão de informações, né? Exato. O dia inteiro, informações e lidando com pessoas com problema. Chega em casa, que é o refúgio. Era aquilo que a gente estava falando antes, sobre o tempo estar passando muito rápido. Então, quando a gente tem tempo para ficar em casa, eu sou muito caseira. E tem porquê, tem um grande porquê, né, de eu trabalhar as casas, assim. E, se eu posso ficar ali, pode me convidar, mas eu não sei se eu vou aceitar, tá? Pra tomar um cafezinho. Às vezes eu vou dizer, eu tô ocupada, fazendo o quê? Ficando em casa. Sério? Já eu sou o contrário. Ah, é? Meu namorado que tem que me segurar pra ficar em casa, senão é compromisso atrás de compromisso, eu não paro. Se eu posso ficar em casa com meu pijaminha ali, curtindo, eu fico. Legal, é o refúgio, né? É o refúgio. O que os clientes mais pedem pra ti, assim, questão de localização, tipo de arquitetura? O que normalmente é o que os clientes O que mais pedem, o que mais impacta na hora da decisão? Eu acho que tem uma série de fatores, né? Mas a localização hoje é muito importante. Porque qualidade de vida está diretamente vinculada a tu estar próximo do teu trabalho, da escola dos teus filhos, né? O ficar no trânsito desgasta, cansa, e o trânsito está cada vez pior aqui na nossa região. A gente sabe que é uma região que está em expansão, crescimento, muitas pessoas vindo morar aqui, trabalhar aqui. Tem muita obra também, né, acontecendo. Então, o trânsito está bem difícil. Então, morar perto de onde se trabalha, de onde os filhos estudam, isso traz qualidade de vida. Mais tempo para ficar em casa. Mais tempo para ficar em casa, exatamente. Um dos motivos que alguns clientes vendem, porque eles chegam para mim e falam assim, Fábio, saio às 7, volto às 8. Não consigo ficar em casa, não consigo curtir a casa. No final de semana, eu não tenho tempo também para cuidar do jardim. Então, para essa pessoa, às vezes, não faz sentido, né? Então, localização impacta. E engraçado como isso é algo... Eu acho que algumas coisas são algo bem da nossa região. Eu cresci aqui. Então, eu cresci... Hoje, ainda, às vezes, é difícil mudar minha mente. Mas eu cresci como, 10 minutos eu tenho balneário. Sim. 15 minutos eu tô, não sei lá... A gente saía de casa a pé. 5 minutos a gente tava no centro. Sim. E hoje não é mais assim. Né? Hoje não. Antes, eu morei uma época em Joinville.
meia hora da minha casa até a casa da minha mãe Sim. era de Joinville. Hoje é 1 hora para mais. É. A E realidade tá bem diferente. a gente tá gastando mais tempo para se locomover, Sim. para fazer as coisas. E aí, a pessoa daqui tem muito essa necessidade. Não, eu preciso estar perto, tenho que levar menos tempo no trânsito, Sim. para aproveitar mais em casa. Porque minha visão, né? O pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, para eles 1 hora é pouco. É pouco. É do ladinho. É do ladinho. É do ladinho. Aham. Eles falam, vamos ali 1 hora. Eu falo, 1 hora eu tô em Florianópolis. Exato. 1 hora eu mudo de cidade, tô na capital. Exato. Não, então assim, eu acho que essa questão da localização é a primeira coisa, né? A pessoa não vai trabalhar aqui na Praia Brava e escolher um condomínio lá em Porto Belo. Não faz sentido. E depois, assim, são as características do imóvel. Não é nem tanto a arquitetura. As pessoas não chegam muito para mim assim... o projeto que eu imagino de uma casa é assim, e tenta encontrar esse projeto. Não, é mais aquilo que faz sentido na casa. Então, o número de suítes, né? Que hoje em dia, a gente já tem casas de 6 suítes. Para algumas pessoas... 4 começou a ficar pouco, 5, Nossa. e agora os construtores já foram para 6 6. suítes nos condomínios. Eu até estava conversando com um construtor, eu falei, gente do céu, a gente precisa parar por aí, porque nada mais vai ser suficiente, né? Então, assim, cada vez realmente casas também maiores, mas para algumas pessoas, eu já sou uma pessoa que eu gostaria de uma casa menorzinha, né? Eu ainda vou construir a minha, comprei um terreno. Tanto contato com uma arquiteta, é muito boa. É, isso aí. Não, mas a minha mãe não vai partir desse mundo sem antes construir a minha casa. Boa. Ai, imagina, pensa que sonho. Sim, exatamente. Ela já fez o meu escritório, que ficou lindo. Vou te convidar também para ir lá tomar um cafezinho. Quero ir. Então, assim, número de suítes. E o principal, área externa. Área externa. Tem que ter área externa, tem que ter gramado, tem que ter piscina. Para fazer sentido hoje em dia, tem que ter isso. O que eu vejo com os meus clientes é muita gente de fora que vem morar aqui. E aí eles querem mais suítes para receber a família. Exato. Eu vejo até nos apartamentos. A gente faz apartamentos de 3 suítes e eles querem que a gente coloque 8 camas numa suíte. Exato, para receber a família. Para receber a família. Tem alguns clientes meus que eles falam assim, a gente não quer o quarto extra, família fica em hotel. E já tem aqueles... Eu já gosto que a minha família fique comigo. E já tem aqueles que querem realmente o quarto para receber. E bastante gente que não é naturalmente de Balneário Camboriú. Isso. A maior parte dos meus clientes são do Rio Grande do Sul, são de São Paulo, enfim, de outras cidades. E acabam tendo essa necessidade do quarto de hóspedes, né? E eles compram casa para morar. Sim. Ou tem gente que compra casa para investir, ou veraneio, ou sei lá. Não, eu nunca vendi uma casa para um investidor. O meu cliente, ele realmente é o morador, né? A pessoa que mora aqui em Balneário, Itajaí, região. Geralmente, então, mora num apartamento e quer ir para uma casa. Ou mora numa casa menor, né? Quer trocar de localização. Mas é o morador. Não faz tanto sentido, né? Tu investir. Hoje em dia, tendo tanto para se investir aqui com os empreendimentos, onde tu também tem uma curva de valorização incrível, Sim, né? Porque tu pega ali naquela tabela 1 e aquilo vai, assim, subindo de valor aqui na nossa região de forma surpreendente. Então, não faz muito sentido tu ter uma casa, porque a casa tá ali, tu precisa cuidar, tu precisa fazer a manutenção. Eu sempre digo que casa fechada envelhece mais do que casa usada. Porque a casa que tá sendo... Anota isso, muito bom. Exatamente. A casa que tá sendo usada, a manutenção tá sendo feita, né? Tu tá ali cortando, limpando. Tem muitas casas que estão fechadas que quando eu vou mostrar pro meu cliente, eu ligo pro proprietário e falo, tu não tem noção o que aconteceu. Teve um vazamento aqui, então tu não fica nem sabendo. Então, a casa vai sujando, vai se deteriorando, a grama vai crescendo, né? Acaba virando uma casa abandonada. Eu já tive clientes que visitaram casas novas, né? Recém-construídas, nunca habitadas. E eles chegaram pra mim e falaram assim... nova não é, né? Porque já está fechada há X meses. E como ela não está sendo cuidada, já não tem estética de nova. Então, é isso que acontece. Fica abandonada. Acho que investidor vai mais é o que constrói para vender. Exatamente. Né? O investidor é o que constrói para vender a casa. Tem muitos... É um mercado...
rentável, esse de construir para vender a casa? Tem. Ou é normalmente pessoas que construíram, foram Tem morar e por muitos- outro motivo se mudaram? Não, a gente tem muitos construtores de casas muito bons, né? Que realmente já fizeram casas muito incríveis, já venderam muitas casas, que trabalhavam num outro nicho e acabaram indo, né, para as casas. Depois da pandemia, aumentou muito a venda de casas. Então, realmente foi um espaço novo criado. Sim. E quem viu essa oportunidade acabou aproveitando, né? Pegando, então, essa fase boa de vendas, né? Os últimos anos se vendeu muita casa, realmente. O que eu me pego como arquiteta, o que eu me pego perguntando é: por que tanta casa igual? Por que tanta casa clínica? Barra clínica, né? Eu me pergunto a mesma coisa. Eu já tenho uma identidade de escolha, assim, de projeto bem diferente para casa, que vai ser a minha casa, né? Eu comprei um terreno em um condomínio novo aqui em Itajaí. Quem quiser saber informações, me procura, porque ainda tem... Quem quer ser vizinho dela? Não, eu brinquei com o proprietário lá. Eu falei, eu não vou buscar clientes, eu vou buscar vizinhos. Então, eu não vou vender para qualquer um. Isso. Só vou mostrar o terreno aqui para quem Quero eu bons quiser como vizinhos, vizinho. quero bons vizinhos. E é um condomínio enxuto, são só 18 lotes, é bem legal, bem legal. exclusivo. Só vai ter casas bonitas. E definitivamente a minha casa não vai ser uma casa quadradona. Ela Legal. vai ter alma, ela vai ter identidade. E eu já tô ali juntando no Pinterest todas as referências para passar para minha mãe, para quem for, né, executar essa casa para mim. Mas tu sabe que essa questão de serem iguais as casas, até eu tive já uma situação engraçada. Eu fui mostrar casas em um condomínio para uma cliente, ela escolheu umas 5 casas para visitar aquele dia. E eu já tinha mostrado 2, quando a gente estacionou na frente da terceira casa, ela disse, não, mas essa a gente já viu, né? Tu vai me mostrar de novo a mesma casa? Eu olhei para ela e disse, nós não vimos essa casa. Ela disse, vimos, foi a primeira. Eu disse, não, é que a fachada realmente é igual. Uau. As fachadas iguais. Então, acaba ficando sem identidade. Mas eu acho que isso já tá começando a mudar. A mudar? Tá, Eu também acho, né? Tá começando a mudar. Já tô vendo casa com telhadinho, sabe? Então, assim, com essa questão das pedras naturais. Da vegetação. Da vegetação. Eu gosto muito disso, sabe? A natureza fazer parte da casa. Exato. Né? Exato. A mesma coisa quando, sei lá, a gente consegue, não digo nem camuflar, mas fazer a arquitetura com uma composição, né? Com o externo, com a natureza, com os elementos naturais certos, nos lugares Exato. certos. É. E, pra mim, um telhado... É assim, ó, gente... Se a gente parar pra pensar, pensa em infância, faz uma casa. Que criança faz uma casa sem telhado? Nenhuma. Talvez Mesmo- talvez a geração Z. Quem sabe essa geração agora, né? Talvez a geração Z. Que vai desenhar uma casa e desenha 2 quadrados com volumes diferentes, né? Tu sabe que até agora eu tava pensando, porque eu sirvo na igreja onde eu trabalho, no Ministério Kids. E nós fizemos uma brincadeira, um exercício esses dias com as crianças, que elas precisavam desenhar a casa que elas queriam pedir ao Senhor. A casa que elas teriam No futuro. no futuro com o Senhor. E teve duas crianças que me chamou a atenção, porque parecia que elas não sabiam desenhar uma casa. Olha. Não sabiam desenhar uma casa. Talvez porque hoje uma casa parece um quadrado. Um apartamento, né? Ou porque a maioria das casas também pode ser que seja um apartamento. Que seja um apartamento. E elas tiveram dificuldade. E assim, já numa idade que, né, teria que saber. E eu ajudei a fazer o telhadinho e tal. Casa sem porta. Não, casa tem que ter porta. Então, realmente, até acho que se perde um pouco da essência até para as crianças, né? Isso, exatamente. Exatamente. Fica aí um alerta para nós pais, né? É, exatamente. O que a gente está transmitindo como casa e como lar. Como lar. Qual é a lembrança que elas vão ter, às vezes, de uma casa que não abraça. Isso. Que não acolhe. Uma casa fria, né? Onde não se pode sujar, onde não se pode brincar, onde não se pode ser aquilo que se é em essência. Essência. Outra coisa, Fábio, sobre o teu relacionamento que tu falou ali com os teus clientes, né? O que tu vê que é o teu diferencial que faz os clientes se identificarem tanto contigo? Primeiro de tudo, o amor que eu transmito daquilo que eu faço. Eu acho que sempre que tu entrega
com amor, com verdade, aquilo que tu faz, as pessoas vão sentir isso de ti e isso vai gerar conexão. E eu vendo aquilo que eu acredito. Eu tenho muita dificuldade em vender, inclusive, casas que eu não acredito, né? Às vezes no projeto, na localização. Então, Vender só para vender, o meu né? trabalho realmente é sobre verdade, né? E ele é sobre propósito, né? Eu acho que um dos meus grandes diferenciais e as pessoas que me conhecem, que me seguem, os meus clientes, eles sentem isso, é porque eu realmente trabalho com um propósito. Eu sinto que é um propósito de Deus na minha vida. Quando eu entro nas casas, seja para fazer uma visita ou seja para fazer uma gravação, a primeira coisa que eu faço é entrar na casa sempre orando, né? Sempre agradecendo pelo aquele momento. Inclusive, teve uma situação onde os meus clientes saíram da casa, foram morar em outro estado, e eu fiquei com a chave do imóvel e eu estava sempre mostrando para os clientes, a casa estava à venda. E um dia eu entrei e comecei a orar e comecei a abençoar, né? Pedindo que se fosse para ser aquela família que ia visitar, né, os novos proprietários, que se fosse a vontade de Deus, então que eu sentisse isso e que eu atendesse da melhor forma. E na casa tinha câmera, só que eu não achei que a câmera ainda estava funcionando, porque eles não moravam mais. E aí a minha cliente mandou uma mensagem, ela disse: eu tô aqui chorando, extremamente emocionada, porque tu entrou abrindo as portas e as janelas da minha casa, impondo as tuas mãos em oração, né? E abençoando a casa. E ela disse: eu tenho certeza que vai ser tu que vai vender. E assim foi, né? Que legal. Eu acabei vendendo a casa. E foi muito, muito especial. Então, eu tenho uma conexão muito forte com Deus. Jesus é o centro da minha vida, né? E eu acho que quando tu tens essa clareza do que precisa ser realmente o centro, né? A quem tu serve, as coisas começam a fluir. E pessoas... As pessoas certas se aproximam de ti. É incrível. Isso é incrível realmente, sabe? Então eu passo tudo isso para as pessoas e eu recebo quase que diariamente mensagem no meu Instagram. O dia que eu comprar uma casa vai ser contigo. Eu gosto de te acompanhar, né? Eu gosto do teu trabalho, tu tem muito amor. Então eu realmente consigo passar isso para as pessoas. E eu recebi uma mensagem muito clara, assim, da parte de Deus. Um dia conversando, eu estava com algumas dúvidas em relação ao mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário também é um mercado onde, se tu não sabe realmente te posicionar, impor limites, escolher os parceiros certos, os caminhos certos, ele é bastante desafiador, né? E aí aconteceu uma situação, eu estava bem chateada e eu decidi conversar com Deus e eu recebi uma mensagem bem clara, assim, da parte de Deus, que ele falou: eu abro as portas dos céus. Tu vais continuar abrindo as portas das casas, porque elas levam a novos caminhos, novas descobertas, tempo de mudança. E é isso que Deus quer, né, pra nossa vida. Que a gente sempre continue caminhando, descobrindo, mudando, melhorando. E abençoando a vida das outras pessoas, E abençoando né? a vida das outras pessoas. Os meus clientes, eles me agradecem, mas o agradecimento realmente tem que ser a eles, né? Que confiaram no meu trabalho, me permitiram fazer parte de um momento tão incrível. Porque eu acho que depois do nascimento dos filhos, não tem nada, assim, que eu acho que uma família queira mais do que a casa, né? Do que a casa. Do que a casa, do que o lar. E eu falo que a casa é algo que como se fosse único, porque não são todas as famílias que mudam de casa Exato. com frequência, né? Exato. A não ser que seja alguém que se mude por causa do trabalho, mas falo por mim, a casa que eu cresci foi a casa mesma pra sempre. a vida inteira, Sim. né? Sim. Então, normalmente é a casa que vai ficar na lembrança dos filhos. Exato. Que a casa que eu cresci era assim. Então, tu estás dentro uma das principais escolhas dentro de uma família, né? Exato. Que eu acredito que é o casamento, os filhos e a casa. Exato. Na minha concepção, né? Uma das coisas principais ali dentro da nossa vida, das nossas escolhas é isso. Com quem que a gente vai casar, se a gente vai ter filho e aonde que a gente vai morar. Exatamente, exatamente. Então, é importante a gente ter uma pessoa que case com os princípios, os valores. E que vá pensar em tudo que a gente quer para encontrar o lar ideal.
A gente vê muito, assim, no mercado, né? Corretores que eles falam mais de números, inclusive, né? Tem aqueles corretores que, 100 milhões, 200 milhões vendidos, imóvel de X milhões vendidos. Até, né, quem me acompanha vê, assim, eu não falo sobre números, porque eu acho que vai tão além dos números, né? Tem tanta coisa que supera os números que não tem nem porquê, assim, ir por essa vertente, assim, sabe? Então, realmente é sobre propósito, é sobre colocar amor no que se faz, é sobre gostar de atender as pessoas, fazer parte da vida das pessoas. Perfeito. E a gratidão é um dos sentimentos mais incríveis que existe nesse mundo. E o sentimento que os meus clientes têm de gratidão por mim e a gratidão que eu tenho por eles é o que me faz daí no outro dia acordar com vontade. Eu durmo com vontade de trabalhar. Eu durmo com vontade de acordar no outro dia. Que legal. Isso é maravilhoso. Que legal, que bacana. As redes sociais da Fabi vão estar na descrição aqui do vídeo. Então, se você quer conhecer mais sobre o trabalho dela, seguir ela, ver se é ela que vai encontrar a tua casa ideal, tá? Já segue ela, a descrição vai estar aqui no vídeo. E, Fabi, aqui conversa boa. Adorei. Muito bom. Especial. Muito especial. É um assunto que dá pra gente ainda... Ficar horas. Eu adoro falar. Eu poderia ficar aqui, ó. Gesticulando e falando por horas. Eu acho que dá até pra gente fazer um com o cliente. Eu acho que a gente pode fazer parte 2. Parte 2 com o cliente, pra gente também saber o que o cliente sente nesse momento, né? Legal, gostei. De Aceito o desafio. É isso aí, ó. Aceito o desafio. O que o cliente sente, né? Entrando em várias casas. Essa eu gosto, essa eu não gosto. É legal a gente também saber disso. Mas antes da gente terminar, eu gosto sempre de pedir, né? Pra te passar um recado pro pessoal de casa. Ou até para as pessoas, né? Entenderem e se identificarem contigo. Te deixo à vontade para te falar com... Maravilha. Bom, como eu falei, existe muito amor envolvido, existe muita ética, muito respeito envolvido, né, naquilo que eu faço, e eu espero realmente estar transmitindo isso para os meus clientes. É muito mais sobre propósitos do que sobre qualquer outra coisa. E eu espero que, se você, então, está, né, procurando por uma casa, você se conecte com o meu trabalho, com a minha essência. E hoje eu atuo em todos os condomínios, né, aqui da região, os maiores condomínios da região. Tenho uma pauta aí recheada de casas, tem um site exclusivo de casas também. Então, eu te convido a conhecer o meu trabalho e, quem sabe, aí eu serei esse instrumento, né, de Deus na tua vida para encontrar o lar. E Amém. Muito obrigada. Ai, que legal. Tenho certeza que o Espaço Aberto vai trazer boas conexões. Muito obrigada. Obrigada. Muito legal te receber aqui. O espaço está sempre aberto. Amém. Para que a gente converse muito mais e traga muito mais informações para o pessoal de casa. Você que chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e conta aqui pra gente aqui embaixo nos comentários o que você mais gostou desse bate-papo com a Fabi. E te espero sexta-feira que vem no nosso próximo episódio. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço Aberto, seu sonho a brilhar.